Olá, gente. Eu sou o Gabriel, sou estudante de Ciências Sociais pela UFSCar e hoje a gente vai falar sobre a criminalização da maconha e sua relação com o racismo que permeia a sociedade brasileira. Para isso, eu vou usar só autores brasileiros. Aqui não terá Europa. E entre os autores eu vou usar... Não, só vou usar três, que é o Sérgio Buarque de Holanda, nosso querido sociólogo, o menos querido e ex-deputado do Brasil, o Gilberto Freire. E para finalizar, eu vou trazer a Laila Gonzalez, a nossa querida ativista, e também antropóloga, se eu não me engano. Cabe aqui enfatizar que o vídeo vai se tratar sobre a criminalização da maconha enquanto uso pessoal e recreativo, e não também no sentido medicinal, que eu acredito que seja um tema polêmico, politizado, só que menos em um grau mais avançado de discussão aqui no Brasil entre direita e esquerda. A primeira coisa que eu vou trazer aqui é a questão atual da maconha, odiada por muitos e amada por muitos ou fumada, brincadeirinhas à parte. Vocês devem estar vendo a notícia aí. Essa notícia do STF mostra que o STF descriminalizou o porte para uso pessoal da maconha. Nesse sentido, diferenciando assim o traficante do usuário, que, no meu entender, é uma decisão moralmente correta, já que é imoral a gente usar a mesma lei para condenar pessoas por atos distintos. A gente não pode condenar uma pessoa que consome da mesma lei, com pena equivalente, a uma pessoa que está traficando, que está ganhando em cima disso. Não faz sentido. No meu entender, então, o STF ele traz um pouco de racionalidade para a questão e, ao diferenciar o usuário, o traficante, para o uso pessoal da maconha, ele está afirmando são coisas diferentes, temos que tratar isso de formas diferentes. Nesse sentido, a Suprema Corte ela abre espaço para a gente começar a conversar sobre legalização da maconha, porque ela ainda é ilegal, ainda é uma droga ilícita. Quando a gente pensa em legalização da maconha, e quando eu pergunto isso para pessoas do meu convívio, a fala é sempre a mesma, e ela envolve três atores: eu, a minha crença e minha família. Então, quando eu pergunto o que você acha da legalização da maconha, ou seja, o que você acha das pessoas poderem escolher se elas querem ou não fumar de forma lícita. Todo mundo fala, criança, eu não acho bom, a minha família tem um cara que fumou e perdeu a vida. Então, o debate para as pessoas é muito mais particularizado. E nessa visão, eu trago aqui o nosso querido Sérgio Buarque de Holanda, porque ele dizia que a sociedade brasileira é uma sociedade cordial. Isso não é elogio. Cordial no sentido de trazer tudo para a emoção, que seria uma herança das nações ibéricas. Nesse sentido, a sociedade brasileira, as pessoas brasileiras, elas tendem a sempre trazer o debate, qualquer coisa, pro pessoal, pro emotivo. E na questão da maconha, a gente observa exatamente isso. Como as pessoas, elas partem de um debate que é público, devemos legalizar a maconha para que cada um possa escolher se quer ou não usar, para um debate privado, tipo, a minha família não vai usar, então ninguém pode. Nesse sentido, a sociedade brasileira ela tem uma grande dificuldade, e o Sérgio Buarque apontava nisso, de separar o público do privado, o Estado da família, o particular do público. Sempre, o público do privado, eu já tinha falado isso. E nesse sentido, a legalização da maconha e, por conseguinte, a criminalização hoje da maconha é um debate viciado em crença e pouca racionalidade. Quando a gente conversa e discute, um dos argumentos muito utilizados pelas pessoas que eu conversei com umas 5, é sempre a fé. A minha fé não permite. Mas aí eu me pergunto, mas e as outras pessoas? Ah, mas a minha fé não permite. Então não tem como. As pessoas, elas têm um debate viciado em emoção, fruto da cordialidade. Nesse sentido, o homem cordial, que é um termo que o nosso querido Holanda cunha, é essa questão de não conseguir separar e não conseguir se emancipar da emoção. É uma coisa assim, é sempre trazer para a emoção, para o privado. E agora eu trago uma fala do ministro do STF, Moraes, nesse julgamento que a corte descriminalizou o porte para o uso pessoal da maconha, que ele traz elementos que eu acho contundentes e muito bem articulados. O aumento de jovens
sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis, eu diria, quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos maiores de 30 anos com curso superior. Dado o vídeo, a gente percebe que ele traz uma racionalidade para a questão. E eu percebo que ele faz um esforço para sair desse debate cordial que permeia a sociedade brasileira. Ele traz questões de raça, ele traz questões de escolaridade, e ele mostra, olha gente, essa lei aqui não está sendo usada da forma correta. A gente está mesmo condenando as pessoas pelo que elas estão cometendo? O usuário e o traficante são sinônimos? Acho que não, né, galera? Então, essa fala do Moraes, ele sintetiza muito bem um esforço que eu vejo do STF de racionalizar e trazer para uma questão de saúde pública, uma questão de público e não privado. Ou seja, se afastar do que o Holanda via na sociedade brasileira como essa cordialidade. E agora trazendo para a questão da raça, porque agora é a segunda parte do vídeo, já deve estar se perguntando em que horas ele vai falar sobre raça e como isso faz relação com a criminalização da maconha. E faz toda a relação, gente. Se a lei não pode parecer um choque, mas as ciências sociais mostram isso há muito tempo, a lei, as condições de vida, elas não são as mesmas para as pessoas negras e pessoas brancas no Brasil. E a lei também não é usada da mesma forma. Eu vou trazer agora uns dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que mostra aqui, ó, gente, pessoas negras são mais condenadas do que pessoas brancas por tráfico. Pessoas negras são mais condenadas que pessoas brancas por tráfico, possuindo menos maconha em média do que pessoas brancas. Portanto, menos drogas. Esse é um dado de drogas. Não tem a faceta da maconha, mas o tribunal faz um panorama geral das drogas lá na cidade de São Paulo. E também o dado mostra que pessoas negras, elas são mais condenadas que pessoas brancas e são menos absolvidas, por conseguinte, né? E mesmo quando... E tipo de droga é impressionante o dado. Pessoas brancas são mais absolvidas em todos os casos, mesmo possuindo vários tipos de drogas. Esse dado aqui tá aqui para vocês verem. Mas o que isso mostra pra gente? Mostra que a raça parece ser um fator que está sendo tensionado. As pessoas negras, elas estão sendo mais condenadas do que pessoas brancas, possuindo menos quantidade de drogas ilegais. Esses dados parecem tensionar a ideia de que raça não faz nenhum papel na justiça brasileira e que ela é completamente justa. Esses dados e a fala do Moraes denunciam o que a gente denuncia há muito tempo na academia, que é que existe uma democracia racial e que a raça ela não faz tanta importância no Brasil, por ser uma sociedade miscigenada, que todos somos iguais, essa é a ideia. E de fato, gente, eu não estou aqui afirmando que não somos todos iguais, somos todos iguais, somos todas pessoas, todos seres humanos. A questão é que, na atualidade, a justiça e os policiais e todo o aparato estatal tem tratamentos diferentes, isso é nítido. Porque senão não teria tantas pessoas negras sendo condenadas sendo condenadas menos, possuindo por porcentagem menos tipos de drogas, pessoas brancas. Eu trago agora o Gilberto Freire, que ele fala que tensiona, o que eu estou falando tensiona com a ideia do Gilberto Freire, que alguns não podem conhecer, que é um ex-deputado do Brasil, foi várias coisas, só que eu lembro que ele é ex-deputado do Brasil porque é fácil de lembrar. O Gilberto Freire, ele tem vários livros e ele sempre tem essa ideia de idealização da miscigenação do Brasil. Ou seja, ele defende que o papel racial na construção, na formação do Brasil não é um papel de conflito, e sim um papel de harmonia. Ele defende que
a raça não é uma grande questão no Brasil. É uma questão subalterna. A gente não tem problema racial como tem os Estados Unidos, a Europa e a África do Sul. Eu não vou falar que ele não... Não vou dizer que ele falava que não existia racismo no Brasil. Pelo que eu li, ele não fala essas palavras. Mas ele dá a entender que o racismo não é uma grande questão, dada a miscigenação, que foi uma coisa muito boa. Ele idealiza muito a miscigenação. E nesse sentido, os dados e a fala do ministro mostram exatamente o contrário. Tipo, calma aí, parece que não é, parece que raça tá tendo uma coisa a ver com isso aí, hein? Parece que as condições e a ação do Estado é recebida por pessoas de raças diferentes de forma diferente. Os dados mostram isso. E daí eu trago também a Leila Gonzalez, que o Gilberto Freire é muito criticado por isso hoje em dia na academia, e a Leila Gonzalez, que é uma ativista mais recente que o Gilberto, ela fala, e mais lida, por conseguinte, porque tem uma análise melhor, ela fala, calma aí, raça importa sim, e raça é um modo de ver a sociedade brasileira, e apesar de, claro, não temos uma questão racial positivada, como teve nos Estados Unidos, ou seja, a gente não teve ônibus de negro, ônibus de branco, ainda assim, ela faz importante, mas é de forma escondida, de forma minimizada, de forma pouco ou nada escancarada. Assim, escancarada no sentido, ó, calma aí, você não pode entrar porque é negro. Daí o argumento, tipo, calma aí, você não pode entrar porque você está usando roupa errada, porque você não tem esse sapato, porque você está com esse negócio, entendeu? Então, esses dois autores, eles estão em constante conflito. E, para análise aqui, eu quero demonstrar que apesar de a gente diz que raça não faz nenhuma diferença, não é o caso. Então, a criminalização da maconha, por si só, é uma coisa a ser debatida, mas também temos de olhar se a criminalização da maconha só está sendo sentida por um tipo de pessoa, que é a pessoa da periferia negra, pessoa majoritariamente da periferia negra e com baixa escolaridade. Será que a lei está sendo justa? Será que a justiça é justa? E será que faz sentido mantermos os dogmas, interpretações de como lidar com as drogas do século passado? Esse foi o debate que eu quis trazer aqui no vídeo, tensionar as ideias, tensionar o debate atual da criminalização da maconha, que é revestido de emoção pela cordialidade, como eu já havia dito, tensionar a ideia de que a lei é sentida por todos e mostrar, ó, gente, parece que a lei não está cumprindo seu papel, parece que a lei está sendo injusta, parece que a lei está fomentando divisões, parece que a lei está aprofundando o racismo na sociedade brasileira. Parece até que as pessoas enxergam outras pessoas com direitos distintos a depender da classe social, a depender da raça que ela ocupa, que ela tem. Então, tensionar tudo isso e falar, gente, vamos aprofundar esse debate, discutir legalizações que venham a trazer direitos para todos. Porque o que me parece é que as pessoas mais abastadas não têm qualquer tipo de limite para o que elas podem ou não podem fazer, de consumir até. E eu não tô questionando se as pessoas têm direito de consumir o que elas bem querem. No meu entender, elas têm. Só que as pessoas da periferia parecem não ter os mesmos direitos. E esse é o ponto central. Quem são as pessoas abastadas da sociedade? As pessoas brancas, a maior parte da sociedade da classe alta, são compostas de pessoas brancas. E quem é as pessoas da classe social mais baixa hoje no Brasil? As pessoas negras, são dados. Então, por que uma pessoa tem mais direito do que outra? É o que mostra aqui, a gente vê isso. Então, a raça, a classe, tudo isso tem som no debate sobre a legalização da maconha. A gente precisa parar de ver as drogas, e eu vou me focar na maconha, como uma questão resolvida, como uma questão de combate. É uma questão de público e não uma questão pessoal. É uma questão de saúde e não uma questão de crença. Então, esse é o meu vídeo. Eu acho que eu consegui me transmitir o que eu queria, a ideia central do vídeo, essa é a ideia da criminalização da maconha. E o racismo que permeia a sociedade brasileira, que querendo ou não permeia, querendo admitir ou não, ele está lá.
E é isso, obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço meu professor de Sociologia Brasileira que permitiu que eu fizesse um vídeo sobre a questão, porque eu queria mostrar para as pessoas, para 50 pessoas que vão ver esse vídeo, no máximo, eu acho, que as coisas são um pouco mais complexas do que parecem ser, que não é uma questão entre crime e não crime, é um pouco mais que isso. E é isso. Beijos.